Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara Meu nome é Ana Luísa. e esse é o podcast A A tal Tal da da aprovação. Aprovação. Vamos para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema que foi muito requisitado por vocês, que é como escolher o cursinho ideal para mim. Claro, o que você acha sobre cursinho tal, cursinho presencial, cursinho online, isolados, enfim, a gente vai abranger todos esses temas hoje e quero que você deixe também aqui nos comentários, interage com a gente a sua opinião sobre o que a gente falou, indicações também, participem, né? Exatamente. É a dúvida do início de ano, né? O tema principal. Mas vamos tentar esclarecer da melhor maneira possível para os novos cursandos aí do pré-vestibular o que a gente consegue fazer. Agora, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. A gente vai dividir aqui em pré-vestibular presencial e o online. Mas a gente vai trazer outras possibilidades também, né, Clara? Sim, com certeza. Então, a ideia é jogar possibilidades para você que está nessa dúvida aí, prós e contras, falar um pouco dos cursinhos. E aí, segue o baile, gente. Vai escutando aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar a decidir o que você vai fazer nesse início de 2024. Com certeza. Antes da gente começar a falar sobre exatamente o que a gente indica, eu quero começar falando o que o cursinho representa hoje para quem vai prestar um vestibular de alta performance, né? Para quem vai prestar um curso concorrido. Primeira coisa, gente, cursinho não é mais algo a ser seguido, né? Na nossa experiência aí de mais de uma década já trabalhando com esse assunto, o cursinho hoje, ele é uma fonte de informação, ele é uma fonte de conteúdo. Mais uma, né? Mais uma fonte de conteúdo. Antigamente, né, há 10 anos atrás, até 5 anos atrás, né, Sim. antes da pandemia, o cursinho era muito mais um modelo de estudo, né? Você assistia às aulas, você seguia o que estava sendo proposto ali, mas você não tinha muito pensamento, muita liberdade, você só fazia o que era proposto. E hoje em dia as coisas mudaram demais da conta. Hoje em dia a gente consegue separar claramente entre estratégia de estudo, estratégia de planejamento, plano de Exato. ataque e aulas, né? Material didático, fonte de conteúdo. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero colocar nessa sua cabecinha, vestibulando e vestibulanda que tá me ouvindo aqui, é: o cursinho não é responsável pela sua aprovação. Ele é um auxiliar, ele é um detalhe. E hoje existem N formas para você conseguir ter esse fim, que é o quê? Você conseguir um meio para aprender o conteúdo. Então, a primeira coisa, diminui a importância do cursinho. Se você não se inscrever no melhor cursinho da cidade, não significa que seu ano está fadado ao fracasso. Muito pelo contrário, né? A gente vai falar algumas opiniões controversas sobre isso, né, Aninha? Exatamente. O cursinho, como você mesmo disse, né? Antes você tinha que estar no melhor cursinho da cidade, com o melhor Exato. material da cidade. E você praticamente, 10 anos atrás, para você que está no vestibular agora, pode não parecer, mas houve um momento na história de vestibulares, né? Que, gente, a aprovação chegava por rádio, né? Que você recebia o telegrama de que você foi aprovado. E que se você não tivesse o cursinho presencial, né? Aquele cursinho famoso da cidade, você não teria acesso ao conteúdo e um conteúdo específico para ser aprovado. Então, como a Clara falou, com o passar do tempo, a democratização do conteúdo, e eu acho que a pandemia acelerou Demais, isso, nossa né? pandemia foi fundamental. Foi. Então a gente passou. Foi meio bagunçado? Foi. Foi Um aos trancos e pouquinho. barrancos. A necessidade fez o sapo Exato. pular? Fez o sapo Fez. pular, mas Mas a ideia, né, de trazer o aprendizado como foco principal e o cursinho como um meio para o aprendizado. exatamente. Então, trouxe para o vestibulando a autonomia do que ele precisa A fazer. liberdade. Para escolher o cursinho, escolher o modo de estudo. Vi muitas pessoas optando por estudar em casa, estudar sozinho, porque perceberam que o cursinho presencial, como a gente conhece, ele tem um ponto aí que eu acho que é o principal que a gente vai tocar, que são 200 alunos, 100 alunos numa sala de aula. E, gente, a tarefa do cursinho é passar o conteúdo, não é fazer você aprender, você aprende sozinho. E eu acho que quando o aluno começou a entender isso, quando os alunos começaram a ter essa percepção, a gente teve uma mudança ali da mentalidade do aluno. Exatamente. Então vamos começar falando de cursinho presencial? Já vamos começar na polêmica? É o principal. A gente sabe que o cursinho presencial, ele é a primeira opção. Quando a gente fala de cursinho, é a primeira opção que um aluno que está saindo do ensino médio, principalmente, né, é o que ele vai ponderar, que ele vai falar assim, não, mas
aí eu vou ter obrigação de ir, eu vou conseguir passar as horas lá. Uhum. E aí, Eu vejo que existe um movimento muito forte, né? De que antes da pandemia, esse era um caminho tradicional, aí não teve opção, né? As pessoas se forçaram a estudar em casa, descobriram algumas possibilidades interessantes e tiveram alguns problemas, né? Porque estudar em casa também não é fácil, a gente vai falar sobre isso. E agora, depois que a pandemia acabou, as pessoas estão tendo um movimento de voltar para o cursinho presencial, mas não no intuito de conseguir pegar o conteúdo ou de, sabe, realmente aproveitar os plantões, os professores, mas de se forçar a ter disciplina. E eu esse é um acho que mais problema. do que isso, de sair de casa, né? Sair de O que eu casa. vi no pós-pandemia, assim, que a gente atendeu muito no pós-pandemia, foi a necessidade de, cara, não sei estudar sozinho em casa. Eu me fudi estudando sozinho em casa, não consegui concentrar, não tive o resultado. E quando o aluno não tem o resultado, a primeira coisa que ele culpa é óbvio que não é ele mesmo, né? É o terceiro. Aliás, é mais fácil, né, gente? Fala sério, é mais Ele fácil vai- colocar a culpa no cursinho e falar assim, ai, o cursinho Exato. terminou a matéria. Ele vai falar do professor, do cursinho. Então, assim, depois que passou a pandemia, teve uma volta grande nos cursinhos presenciais, principalmente para quem não tem método de estudo, não tinha uma Exatamente. estratégia, voltou na necessidade de, tipo, me dar um norte, porque eu não sei estudar sozinho. Eu acho que mais do que o conteúdo, voltaram quase numa dependência de eu não sei estudar. É, falta de disciplina e aí é uma tentativa de terceirização dessa disciplina, né? Exato. E até mesmo, tipo, eu vou fazer resumo, eu vou pra aula, eu vou assistir aula, eu vou fazer exercício. Esse ciclo de estudo muito confuso, que às vezes o cursinho, pelo próprio material, né, acaba simplificando isso. Porque lá, a maioria dos cursinhos vão ter uma apostila, que você tem exercícios de fixação, né? Exercícios, não sei, cada um coloca um nome lá. Mas tudo a mesma coisa. Então, tinha um norte pro aluno pro que ele precisava fazer, né? Agora, é bom a gente entender que, meu querido, se você vai pra faculdade, você vai se lascar de novo, porque na faculdade não tem isso, né? Exatamente. Você tem que aprender a estudar e não terceirizar isso ou deixar na mão do cursinho. É uma competência, independente da carreira que você for seguir, super necessária, né? Você precisa aprender a aprender. E um ponto interessante que eu queria trabalhar na sua opinião, Aninha, quais são os pontos positivos de ter um cursinho presencial? Presencial? Vamos dividir os cursinhos presenciais. Vamos lá. Cursinho presencial pode ser um cursinho noturno, pode ser um cursinho integral, certo? Pode ser um cursinho parcial, que é aquele que... Meio período. Meio período, ou vai ser de manhã, ou vai ser de tarde, né? Pode ser, eu tô vendo muito alguns cursinhos com isoladas. Então, por exemplo, um cursinho que você vai fazer aula só de natureza. Então, tem isso. Vamos deixar isolada para falar pra separado frente, né? depois, isso. Vamos pegar os típicos, né? E aí a gente separa no extensivo e no intensivo. Extensivo, que é o que você vai ver agora no início do ano, porque ele se estende até o final do ano, até o Enem. E o intensivo, quando começa ali no início do segundo semestre, que é assim, intensivo, você vai se fuder mesmo. Aí... Se você, assim como eu, nunca consegue decorar qual que é o cursinho intensivo e qual que é o extensivo, é só você pensar assim. Intensivo é só você lembrar de UTI, que a pessoa já tá ali na beira da morte, é mais corrido, tem que tentar de tudo. E extensivo... É o último suspiro. É o contrário de intensivo, então só tem dois tipos. Foi assim que eu aprendi, fica a dica aí pra você que também confunde, né? Muita gente confunde. Então, assim, geralmente o intensivo também, eu vejo muito intensivo para provas específicas, né? Então, você vai ver o intensivo, às vezes, FUVEST, UFO, enfim. Então, diferenciando essa base aí, o que eu acho que tem de pró em cursinho presencial? Principal. Eu acredito que sim, ele auxilia a disciplina para quem é realmente totalmente indisciplinado. Por quê? Porque você tem que ir até lá, você tem que fazer esse esforço, você tem um compromisso, né? Então, realmente auxilia. Outra coisa interessante é, desde que ele auxilia, desde que isso seja compatível com os seus horários. Então, se você tem, por exemplo, eu vou fazer o cursinho integral, mas eu trabalho. Gente, desculpa, mas não tem como. Exatamente. Você não vai conseguir seguir a ordem, Infelizmente, não tem como criar horas adicionais no seu dia. Não tem. E não adianta você achar que você vai ser o super-homem ou a Mulher Maravilha e conseguir dar conta de tudo com uma rotina super apertada num planejamento de um ano. Isso não vai acontecer.
Então, foque em realmente colocar algo dentro da sua rotina que seja viável a longo prazo. Você pode até fazer uma semana, 2, um mês, mas depois a coisa fica insustentável. Acho que insustentável é a palavra. Principalmente se ele for intensivo, porque você vai pegar o integral ali, que ele vai ter aula das 7 da manhã até 1h da tarde. Valha-me Nossa Senhora. E segunda, quarta e sexta, ele tem o retorno, né? Uhum. Então, fica muito complicado mesmo. Então, avaliar quanto você tem de hora livre e o quanto você vai dedicar para aulas de cursinho. Olha, uma métrica bem simples para você colocar se você tem 12 horas de estudo, tenha como base pelo menos metade disso para aula. Mais do que isso, é completamente inviável, né? Então, se você vai fazer um cursinho integral, na verdade, o integral mesmo, eu acredito que mesmo que o aluno tenha todo dia para estudar, assim, ele tem que estar muito preparado e já ter uma base, porque o integral, ele avança muito rápido. Você tem ali 20, 25 professores, né? Exatamente. Você tem 11 matérias, 25 professores, 3 frentes de matemática, 2 frentes de química. E ele não tá nem aí se você vai acompanhar ou não. Então, o integral, acho que a gente pode começar focando nele, né? É tomar muito cuidado para fazer uma escolha muito sábia. Porque se você não tem noção, você acabou de sair do ensino médio, por exemplo, ou você tem, sei lá, você já se formou e tá voltando a estudar, e tem muitas matérias que você não tem muito conteúdo. O integral, ele pode mais provocar em você uma sensação de frustração do que de progresso. Por quê? Porque essa quantidade de disciplinas que eles não vão parar para te esperar... Essa quantidade de frentes, de aulas, de tempo ali dentro do coisa, é muito complexo, né? Eu costumo fazer uma analogia, e aqui a gente vê mais um episódio de Metáforas Ruins da Clara, né? Nossa, prepara, gente. Internacionalmente conhecida pelas minhas metáforas ruins e a Aninha pelas metáforas boas dela. Vai. Mas quando você tem muita aula e pouco tempo de estudo ativo, que é aquele momento em que você fica sentado sozinho, absorvendo a matéria, fazendo questões, revendo suas anotações, é como se você tivesse que fazer uma receita e você tivesse só na parte do mise en place. Pra quem não assiste MasterChef, mise en place é a parte que você corta os alimentos. Você tá em outro mundo e não assiste. Exatamente. Assista. Nada de culinária. Não, só quem tá no cursinho integral que não tem tempo de assistir MasterChef, né, gente? Então, é como se você fizesse só a parte de cortar os ingredientes. Beleza, você entendeu a receita, você viu ali, mas você não vai conseguir cozinhar de fato, né? É a mesma coisa quando você tem muitas aulas por dia e você acha que tendo aula das 7 da manhã até as 6 da tarde, você vai conseguir estudar depois das 6 horas. Meu querido, você não vai. Não tem super coffee no mundo que vai fazer você aprender, né? Com certeza. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E aí, a Ana tava falando que é uma proporção da metade, né? Se você tem 6 horas para estudar, mais ou menos 3 horas tem que estar para aula. Se você tem menos do que 8 horas para estudar, eu não recomendo cursinho integral não, cursinho presencial de uma forma geral. Porque senão você não vai conseguir ter o equivalente às horas de estudo com qualidade, tá? E aí, você deve estar pensando assim, se você tivesse com planejamento de ouvir esse podcast para confirmar a sua vontade de fazer cursinho presencial. Porque às vezes a gente faz isso, né? Calma que existem outras opções, e essas opções, elas podem não parecer tão encaixadas na sua vontade nesse momento, mas elas vão ser muito mais compatíveis com a sua realidade no longo prazo. Sim. Lembrando que vestibular de medicina, vestibulares concorridos não são uma corrida de 100 metros, eles são uma maratona. Exatamente. Você precisa entender que se você não fizer um planejamento, uma ideia, um esquema para você conseguir sustentar isso a longo prazo, você vai se frustrar. E deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente se frustra repetidamente, a gente chega uma hora que a gente não tem força mais pra continuar. Fica exausto, né, Clara? Exatamente. É o que a gente vê do aluno, geralmente, quando ele tá num cursinho integral, que ele tá dando tudo de si, ele tenta fazer tudo. Ou de dar dó. É de dar dó, porque ele tenta realmente fazer tudo que o cursinho pede pra ele fazer. E o que acontece? Ele fica tão exausto, que ele começa simplesmente desistir das frentes. Aí ele começa, essa frente aqui eu não vou mais ver. Exatamente. Essa frente aqui de química, e aí ele não tem tempo pra ver ele depois. Não tem tempo, ou seja, né? ele simplesmente não aprende. E aí ele chega no pré-prova exausto, desmotivado, sem resultado, fazendo simulado porque é obrigatório. E outra coisa, vamos ponderar aqui um fator muito importante. Um cursinho integral hoje
Vamos falar aqui da cidade de Uberlândia. Ei, lá vem ela com Gente, valores. É valores? É caro. Não é cara, são os olhos da cara por algo que não tem tanto valor mesmo, entrega, né? Não é que não custe. Não é que não custe, exato. A escola tá certa de cobrar o preço que ela quer ali. Mas ela pensando tá em dentro custo-benefício, né, Mas gente? para você, é o que eu falo. Muitas das matérias o aluno consegue desenvolver bem sozinho. Então, pensa lá, você fez, vou dar um chute aqui, 130 no Enem. Você foi super bem no primeiro dia, lá tirou, nossa, uma nota legal de redação, 900 mais. Tá super tranquilo no primeiro dia. Só que seu segundo dia é um desastre. Aí você pega, paga, vamos chutar assim, 2.000 por mês num cursinho, mais material. Chutando manso. Fora que você vai ter que ter transporte, você vai ter que ter alimentação, tudo isso. Para você ter aula de 4 disciplinas que você precisa, que é matemática, química, física e biologia. Porque, gente, a história, a geografia, a literatura, você já viu aquilo, você já sabe aquilo, você não tá errando mais aquilo. Então, praticamente, você tá gastando R$2.000 para ver 4 disciplinas numa sala dividida com 100 alunos. Exatamente. Eu dou, assim, na maioria dos estados, você consegue, com esse mesmo valor, um professor particular. Então, faz a conta. O que você acha que é mais viável? Com certeza. Eu gostaria de colocar 4 prós, assim, ou 4 coisas que eu acredito que se encaixam para quem quer cursinho presencial. Então, se você tá querendo fazer... Integral. Cursinho presencial de uma forma geral. Tá. Fazendo essa conta aí do horário, tá? Então, se você não se encaixa no horário, já, né? Passa pra frente o episódio pra você chegar no cursinho online, porque vai ser o caminho pra você. Mas se você se encaixou no horário, você tem o dia todo pra estudar, tá tudo certo. É isso, né? Primeira coisa, se você é uma pessoa que usufrui, gosta, precisa de plantões naquele momento individual com os professores, né? tirar dúvida 1 a 1, que não é aquela pessoa que pensa que vai usar, é a pessoa que sabe que vai usar. Exato. Tá? Então, se você tem esse perfil, se você levanta a mão na sala de aula, é um bom indicador, né? Tira dúvida, né? Se é aquela pessoa que a aula tem 50 minutos, no minuto 48 você tá ali, ó. Ei, professor, não entendi. Desde todo aonde? mundo te olhando, Desde tipo o começo. Assim, filho da mãe. Desde Baixa março, essa eu mão. não entendi. Exatamente. Então, se você aproveita esse tipo de interação, né? Tanto no individual do plantão, quanto na sala de aula com o professor, se você não tem vergonha de perguntar, se você consegue acompanhar, Perfeito. se esse 1 a 1 faz sentido pra você, é uma boa opção. Outro ponto importante para mim é um pré-requisito. Aluno que está no cursinho presencial e que está bem colocado, ele tem que ter facilidade em exatas. Na minha opinião, exatas não é o cursinho presencial não é o lugar de aprender exatas. E eu te explico por quê. Em 1 ano, não. Geralmente, a pessoa que vai para aprender cursinhos, matemática ou física em cursinho, ele vai... o primeiro ano é para eu pegar a base, o segundo ano que eu vou aprender. Porra! Pelo amor de Deus, gente. Pega um professor particular, vai aprender, né? Exatamente. Então, se você é alfabeto numérico, vamos lá que eu vou te explicar um raciocínio. Vem comigo. A matemática, ela tem em torno de 60 assuntos. Esses assuntos, eles são, em sua maioria, predecessores, né? Você precisa aprender um para você aprender outro. Se você não souber subtração, você não vai saber soma. Se você não souber soma, você não vai saber contagem. Enfim, e é assim que diante. funciona, né? Então, a gente tem ali os 60 e poucos assuntos que vão ter da matemática. As pessoas param de aprender, geralmente, quando o assunto começa a entrar na parte algébrica, que é aquela parte onde o x entra na equação, né? Quando a gente tem variáveis. Nem é tão pra frente assim, gente. É ali em torno do 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental 2, tá? É aí que a maioria das pessoas empaca. Começa a decorar como é que resolve o exercício, não aprende e vira uma grande bola de neve. Quando a pessoa se autodefine alfabeta numérica, eu não sou boa em exatas. Eu não gosto. Eu sou de humanas, né? E acha que vai estar tudo bem, que vai passar em medicina sem ser bom em exatas. Não, não vai. Você precisa se tornar. Bom a gente se torna, a gente não nasce bom, né? Então as pessoas acham que é isso. E não é, você precisa ter essa noção, é muito importante. Sem matemática você não passa em medicina, gente. Não tem como. E aí, quando o aluno vai para um cursinho presencial, a primeira coisa que é negligenciada é a matemática básica. Sim. Os professores vão achar que você já sabe a matemática básica, que você já domina a matemática básica. E o cursinho não tá errado, viu, gente? Porque, teoricamente,
os seus 11 anos de estudo, você deveria ter aprendido matemática básica. A palavra importante, teoricamente. Porque Teoricamente. 95% das pessoas não aprendeu. E aí, como que isso acontece, né? Você já vai chegar ali numa primeira aula de conjuntos, você vai chegar ali, no máximo, quando o cursinho é bonzinho, começa em frações. Fração. Exatamente, né? E se você é aquela pessoa que bota uma conta de dividir com vírgula, você com papel e caneta, você trava, meu querido, você não pode estar lá. Não pode, sabe por quê? Porque o cursinho não é o lugar para você. A aula vai passar extremamente rápido. O professor, geralmente professor de exatas de cursinho presencial, é um professor que não considera a base, então ele vai tirar um 2 do quadro que você não vai entender de onde ele tirou. É aquela aula que você tá acompanhando, do nada, aparece um número ou uma letra que você fala assim, senhor, aonde foi que eu dormi aqui nesse rolê que apareceu isso aqui? E eu vou te falar, isso considerando só a matemática, né? A física, meu querido, a gente não vai nem entrar, porque você vai começar com mecânica, sendo bem bonzinho, você vai começar com mecânica ou cinemática? Mecânica, cinemática e talvez uma ótica ali. E deixa eu te contar uma coisa, se você não souber pré-álgebra e álgebra, você não consegue fazer nada da física aplicada. Porque você precisa saber fórmula. Aí você vai aprender a resolver o exercício que o professor passa no quadro. Exatamente. Quando você vai pro vestibular, o que acontece? Mudou um pouquinho, você se lascou. Oh, meu Deus. Sentou na graxa. Não é igual do professor, né? Uhum. Então, se você tem dificuldade de resolução de exercício, gente, pense muito bem no cursinho presencial, né? Realmente, se você não tem base, ou faça, se você quiser fazer o cursinho presencial, aproveita janeiro, faz um intensivão de matemática básica, para quando você for começar o cursinho presencial, você não pague de doido lá. E fica o professor passando ali e você, nossa, tô entendendo tudo. Exatamente. Não consegue resolver nada. Exatamente. Inclusive, se você quer um material para começar essa imersão, né, que é um dos tipos de planejamento que a gente tem no nosso acompanhamento, é só você comentar a palavra básica em qualquer post do nosso Instagram, vai passar aqui na tela. A edição mata, né? Qualquer post, coloca a palavra básica que você vai receber o link de acesso para você baixar as minhas super listas de operações básicas para te ajudar a deixar de ser um analfabeto numérico e se tornar uma pessoa que consegue fazer uma conta com confiança. Certo. Gente, assim, a gente não tem ordem mesmo não, né? Então vamos continuar organizando aqui. Então, primeira coisa, você tem que ter facilidade em exatas, né? Que a gente estava falando. E o tempo, né? Isso, o tempo, facilidade em exatas e ter ali o carão de poder ir no plantão, poder levantar a mão na aula, perguntar. Certo. Né? Exigir do professor que ele te explique de onde saiu aquele 2. E, por fim, para mim, pessoas que têm perfil auditivo. Se você é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de ouvir, que geralmente curte a sala de aula, não vê o tempo passar, é uma opção a se considerar. Agora, se você não gosta, se você tiver um material impresso e um professor falando e você preferir o material impresso, meu querido, não vai. Ou se você estiver copiando tudo do quadro enquanto o professor está explicando e você não está prestando atenção na explicação, você está só copiando. Isso. Não está muito certo por aí, não. Isso tem a ver com o seu perfil de aprendizagem, com a sua preferência de aprendizagem. Exato. Eu, por exemplo, tenho um perfil muito mais escrita e leitura, e eu prefiro muito mais ler um material didático bem escrito, bem estruturado, do que, de fato, escrever ali. Escrever não, ó, tá vendo? Do que, de fato, ouvir um professor falando, eu me perco, eu me distraio, enfim. E a Aninha, né, Aninha, já pode conversar até o fim dos tempos, que ela não se distrai. Tanto que tá aqui, ó, na nossa câmera maior. Ah, tá dando pra ver aqui, ó. Ah, não, é ali, ó. Ah, eu tô aqui, ó, escrevendo os pontos principais que eu não posso deixar de falar. E a Aninha tá onde? Na cabeça dela. Exato. Então, isso fala muito sobre o perfil de aprendizagem. Não desconsidere o seu perfil de aprendizagem na hora de escolher o cursinho. E isso depende também, eu colocaria aí, dentro dos cursinhos, algumas observações, né? Primeiro, o investimento que você vai fazer, financeiro. Segundo, qual é o material que esse cursinho usa, que seja um material bom, que você... Gente, material bom não é material grande, tá? As pessoas confundem que material é o maior número de páginas, não tem nada a ver com isso, tá? Pelo contrário, um material direto, um material que seja complementar a aula, um material que você tenha, por exemplo, muitos exercícios para fazer, então é importante também. Além disso, que você tenha essa flexibilidade nesse cursinho, que você possa, por exemplo, nossa, essa aula aqui eu já sei, eu já domino, eu não preciso ficar nessa aula. Eu posso sair para uma sala de estudo, de repente, para poder ir fazer uma lista de exercícios, né? Poder fazer algo complementar.
Porque tem cursinho que não permite isso. Então, você tem que ver se isso se adapta, né? Uhum. Esses pontos, assim, eu acho que são bem relevantes para a sua escolha. Sempre converse com o coordenador para ver qual que é a ordem. E converse também com o coordenador para saber se costuma, né? Ali, você terminar aquele cursinho com os conteúdos programáticos, pelo menos os que mais têm maior incidência na sua prova, que você tenha visto todos, né? Uhum. Se o cursinho tem o foco da prova que você vai fazer. Então, se você vai fazer Enem, gente, procura um cursinho que, pelo amor de Deus, foca no Enem. Que é totalmente diferente de um cursinho que... Totalmente diferente. Exato. Você vai ter uma aula de gramática no Enem? Não. Não cabe muito. Então, assim, tenta entender isso, né? Se você vai ter essa flexibilidade e essa compreensão por parte do cursinho. Uma coisa importante também, duas coisas, na verdade. Primeiro, eu queria indicar alguns materiais didáticos que eu acredito que são boas opções em cursinhos presenciais, para o pessoal falar assim, esse material é bom. Tá. Que eu gosto, que eu indico. Primeiro, não em ordem de importância, tá, gente? Mas tá entre os melhores aí. O material do Bernoulli, eu gosto muito do material do Bernoulli. Um dos melhores do Brasil, né? Um dos melhores do Brasil, muito bem escrito, coeso. O material do ESAG também é muito bom. Nossa, pra mim é o top 1, assim, agora colocando em ordem. Pra mim o material do ESAG é o melhor material didático do Brasil. E, inclusive, eles têm um projeto que chama ESAG Solidário, que eles disponibilizam esse material gratuitamente, tá? Então, se você digitar no Google ESAG Solidário, você vai conseguir baixar não só o material de teoria, né? O livro didático. Mas os exercícios, Mas os exercícios também. O interessante do material didático do ESAG é que eles dividem o exercício não só por nível de dificuldade. Então, primeiro vem o exercício fácil, médio, difícil, como também por universidade. Então, você consegue fazer exercício focado naquilo que você busca. Porque não adianta você fazer um exercício da FUVEST, sendo que seu foco é o Enem. Tá? Certo. Terceiro ponto, COC. Eu gosto muito do material didático do COC. Também é coeso, também é resumido. E, por último, os materiais da editora Positivo com enfoque no Memorex, que é um material chuchu beleza. Positivo, eu acredito mais no Memorex, assim, como um bom recurso para... Inclusive, tem um vídeo meu analisando o Memorex, vai aparecer aqui no card para você. Exato. No nosso canal do YouTube. Revisão. Eu acho que ele é bom para revisão. Eu acho que é um bom material para... Ele é um material bom para vestibulares conteudistas. Né? Perfeito. Enem não, mas vestibulares conteudistas com certeza, com certeza. Uhum. Uma coisa importante para a gente fechar a parte do cursinho presencial saiba se você vai ter a liberdade e o espaço para estudar sozinho no cursinho. Então, pergunte para o coordenador na hora que você for fazer a matrícula, para quem estiver te atendendo, ou enfim, procure saber se você pode assistir as aulas que te convém e não assistir as aulas que te convém. E se no cursinho existe um espaço de estudos, uma cabine, né? Tem lugar que chama baia, mas pra mim baia é de cavalo. Baia é feio, né, baia, ou palavra feia. Oh, meu Deus. Pra você poder estar estudando, se esse espaço não é muito concorrido, porque às vezes na hora da matrícula o cursinho vai falar pra você, não, a gente tem cabines de estudo. Temos cabines individuais, tá? Mas aí tem 2.000 alunos e 30 baias. Exato. E não tem ar-condicionado. Então, assim, insustentável. E nem café à vontade, né? Pergunta se tem café à vontade também, é bom saber. É uma boa. É uma boa. É isso, acho que de cursinho presencial é isso. Tenha muita certeza. O cursinho presencial, se você não tiver muita certeza do que você está fazendo, ele é muito mais prejudicial, na minha experiência, na minha opinião, do que benéfico. Tá, então se a gente vai fazer um checklist do aluno que ele tá apto para entrar no cursinho presencial, qual seria o seu checklist? Tempo, o dobro do tempo que você tem de sala de aula para você estudar. Segunda coisa, facilidade com exatas. Terceira coisa, você tem que ter cara de pau de ir no plantão, de interagir com o professor. Né? E você tem que gostar de aula. Se você é uma pessoa que não gosta de aula, se o tempo passa parecendo que você tá ali com o relógio parado, meu querido, não é lugar para você. Então, você tem que ter afinidade com esse ambiente, tá? Não espere que você vai escrever tudo que o professor falar. Se você quiser escrever tudo que o professor fala, fica no cursinho online, que é uma opção melhor. Você pode pausar o vídeo, escrever com calma. Voltar. Melhor que você não faça isso, porque isso não é um bom modo de estudar, tá, meu querido? Vamos aprender a estudar. Vamos aprender a estudar, porque tá errado. Exatamente. Então, pra mim, essas são as red flags, assim, do cursinho presencial. Certo. Importante também saber se o cursinho tem essa flexibilidade, essa liberdade. Afinal, você não tem 12 anos para ter que ser forçado a ficar em sala de aula. E por mais que isso pareça inadmissível... Ainda existe muito. E como existe, é uma violência psicológica. Um ponto importante. Não se matricule em cursinhos que são aquele arzinho assim de ditador. Uma coisa ali de vamos
vamos matar o concorrente, estude enquanto eles dormem. Gente, para com isso, né? Tá em 2024. Já passou, né? Neurociência já tá aí pra explicar que Nossa, para, não. essas coisas, esses mitos aí não resolvem nada do seu estudo. Gente, tem que estudar muito? Tem que estudar muito. Mas tem que estudar dentro da sua produtividade. Então, Exatamente. Eu não larga gosto ser de nenhum burro. dos dois extremos, né? Nem do extremo de estude enquanto eles dormem, nem do, você tem que respeitar os seus O limites seu tempo e a sua saúde mental. E aqui, antes que vocês queiram me cancelar, gente, esses dias eu fiz um vídeo no Instagram e eu tava fazendo uma conta explicando em quanto tempo você conseguiria estudar todo o conteúdo programático se tu estudasse 6 horas por dia de segunda a sexta, né? E a data é junho desse ano, começando agora no início de janeiro. E o que mais teve foi comentário falando assim, nossa, mas se eu estudar isso tudo, onde é que vai estar a minha saúde mental? Onde é que vai estar a minha saúde mental? É muito querer tomar água gelada e não tá disposto a encher a forminha de gelo, sabe? É achar que a alta performance vai vir sem um alto esforço. E aí, é a mesma coisa que a gente tava falando. Não é o extremo. Não é o momento de você falar assim, não, eu vou dormir 3 horas por noite, 4 horas por noite, eu não vou ter vida social, eu não vou fazer um exercício. Mas, ao mesmo tempo, não romantizem que esse período da vida de vocês vai ser um período fácil. Com certeza. Porque não vai ser. É um período de renúncia, gente. Vai ter que abrir mão, Se né? você escolher um curso concorrido, meu querido, você vai ter que fazer mais que os outros, senão você não vai ser selecionado, é um processo seletivo. Infelizmente é assim. Gostaria que tivesse vaga para todo mundo? Gostaria. Mas se tivesse vaga para todo mundo, não seria tão bem valorizado também. Então, escolhas, né? Escolhas e consequências. Então, levem isso em consideração também. Né? Nem 8, nem 80, né? Você precisa trabalhar no meio termo e sempre buscar melhoria. Não tem... Não tem como você olhar... Você tem que olhar para trás e falar assim, cara, eu posso melhorar, eu posso evoluir nisso, posso evoluir naquilo. Então, assim, independente do que você faça, do cursinho que você esteja, independente do curso que você quer, todo dia você tem que tentar ser melhor do que você foi no dia anterior ou na semana passada. E não é melhor que seu concorrente, né? Melhor que você. Exato. Porque no final das contas, é você que vai fazer a prova. Com certeza. Vamos falar de cursinho online? Tá, só vamos finalizar aqui do cursinho... A gente já meteu o pau o suficiente, tô brincando. Não. Eu acho, por exemplo, que o cursinho noturno é uma boa solução, por exemplo, para quem quer utilizar o espaço e as mentorias individuais ali que você tem de tirar dúvida. A não ser que você trabalhe o dia inteiro e pense em ir pro cursinho à noite. Exato. Se você trabalha o dia inteiro e vai no cursinho à noite, você não vai estudar, tá, gente? Você só vai assistir aula. Então, cansado, assim, inclusive. E cansado. E você ainda tem o tempo de ir pro cursinho. Aí é melhor você realmente ver um cursinho online. Mas, por exemplo, se você já tá há 2, 3 anos no cursinho, às vezes você tá precisando de tempo de bunda na cadeira, né, Clara? Com certeza. Sentar lá e tipo, fazer exercício. E aí é uma boa, talvez, um cursinho noturno para você utilizar a estrutura do cursinho, por exemplo, lá tem uma sala de estudo legal. Cara, com mais de 30 lugares. Vale muito a pena. Você passa o dia lá estudando, você consegue focar lá durante o dia. De tarde você tem ali o tira dúvidas, né? Você tem correção de redação, você tem um material legal. Cara, pense, eu acho que o cursinho noturno, ele é uma boa opção aí para quem já tá há um tempo no cursinho. E, meu querido, se você já tá 1, 2, 3 anos no cursinho presencial integral e não passou, não é mais um ano de cursinho que você vai... Não é mais um ano estudando mais horas que você vai... Mais horas de aula, né? Que você vai conseguir passar. Exatamente. Mas sim consertar aquilo que você tá fazendo de errado, né? Com então, certeza. Eu queria abrir essa exceção aí pro cursinho noturno. Ou até meio período, né? Dependendo do aluno. Mas geralmente noturno é bom porque é um período perdido, né? Quem estuda em casa, teoricamente, à noite, você já tá só o pó da rabiola. E aí tem o compromisso de ir em outro lugar, às vezes vai fazer você ser mais produtivo durante o dia. Eu acho uma boa. E estar mais passivo no momento da aula, né? Que é o que geralmente acontece, a pessoa querendo ou não. Vamos falar, então, sobre cursinhos online, Aninha? Não, a gente tem que falar do presencial, as salas de estudo. O isoladas. Isoladas, salas de estudo. Tem lugar do Brasil que chama isolado, né? Tem lugar que fala isolado, tem lugar que fala sala de estudo, tem lugar que é salinha. É o que tem só o curso de determinada matéria. Geralmente o professor vai abrir, por exemplo, o professor de matemática do meu cursinho abriu uma salinha de matemática. Exato. Onde ele vai ter aulas para ensinar matemática de maneira mais aprofundada, mais válido. Individualizada. Eu gosto bastante do cursinho de isoladas. Eu acho que tem que tomar alguns cuidados, também tem os pontos positivos e os negativos, mas é uma opção geralmente melhor para quem tá querendo ir pro presencial. Principalmente se você presta Enem, tá, gente? Porque o Enem, no primeiro dia,
né, na parte de humanas e linguagens. A gente sabe como é a maioria interpretativa, né? Então, às 95% vezes, é interpretativo. Então, às vezes, você vai para um cursinho e a gente vai pensar aí no cursinho, você vai ter 11 disciplinas. No primeiro dia do Enem, você tem 6 disciplinas e no segundo, 4. Então, 60% ali do seu tempo, não vai ser mais ou menos, mas mais ou menos isso, vai ser com conteúdos do primeiro dia. Que são desnecessários. Desnecessários para a prova do Enem, gente. A gente tá falando que não precisa entrar em detalhe. Um professor não precisa demorar 3 aulas para dar, sei lá, um período específico da romantismo da literatura, entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Agora, já a salinha acaba sendo um pouquinho mais objetiva, né? Qual o cuidado de salinha que eu acho? Às vezes não pegar aquele cronograma que vai demorar o ano inteiro para ser dado, porque daí não vai fazer muita diferença. Geralmente a salinha, se for de 2, 3, 5 pessoas ali, que é uma microaula ali, né? Vale super a pena, porque você tem um cronograma, tirar dúvidas, você consegue aprender bem no 1 a 1. E é sempre mais em conta. Eu acho que super vale a pena. Pode falar. Outra modalidade que eu acho legal é, se você tem dificuldade com a disciplina, mas não quer ir para um cursinho, cara, paga um local de estudo, onde tem posição de trabalho, entende? Porque cabine de estudo, cabine de estudo, no Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem bastante, Belo Horizonte tem bastante, muitos lugares tem já. Uma curiosidade, a gente já teve uma empresa disso. Chama Med 360, era um bom nome. E aí, o que você faz? Você tem um local de estudo que você deixa suas coisas lá e você tem que se deslocar até lá para fazer os seus estudos lá. Então, tem a pressão social de outras pessoas estudando, né? Tem um ambiente mais controlado. Ar-condicionado. Exato. Você ter essa separação do eu trabalho, eu estudo aqui e eu descanso aqui. Faz bem também, né? Pro aluno, às vezes. Mentalmente. Quem tem essa dificuldade de disciplina faz muita diferença. Então, caso você não... minha cidade tem vários cursinhos integral, mas é só nesse estilo que eu não quero, todo mundo sai de lá chorando em dezembro, então eu não quero. Cara, tenta fazer isso. Vai para algum lugar, procura algum lugar que tem essas posições de estudo e aluga lá por mês e eu acho que vai fazer muita diferença para você. E aí você faz o seu cursinho online lá, né? Com certeza. Voltando aí ao assunto das isoladas, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que se você for fazer isoladas, procure fazer as matérias que você precisa com o mesmo grupo de professores. Porque quanto mais isolado, ironicamente, for a disciplina, o conteúdo, mais o professor acha que só a matéria dele existe. Então, eles costumam exagerar em tamanho de lista, em tamanho de tarefa, em quantidade de aulas. Então, se você fizer matemática com um professor e física do outro lado da cidade, os dois vão achar que só existem as matérias deles, as respectivas matérias, né? E aí, vai ficar puxado para você não vai conseguir fazer da melhor maneira possível. E aí, tem cursinhos hoje que são de segundo dia, né? De matemática, química, física e biologia no mesmo lugar. Eu recomendo que você faça esse tipo de conteúdo, porque aí eles conseguem ter uma adequação, uma sincronia de cronograma. Uma coisa importante também para observar é o material. Geralmente, esses professores desenvolvem material próprio. Sim. E aí, anota aí, checklist para você perguntar. Esse material tem exercícios de todos os vestibulares ou só do Enem, por exemplo? Exato. Quanto tempo eu vou precisar para cumprir o cronograma Exato. da sua aula, geralmente por semana? É progressiva essa lista de estudo também, porque às vezes o professor ele quer preparar o aluno num nível muito bom. Aí ele pega os exercícios do ITA para fazer, né? Então, assim, não é isso que vai fazer você estar bem preparado, né? Não é só isso. Então, acho que vale super a pena, quando for fazer as isoladas, realmente tirar todas as dúvidas. E o que fica mais claro, gente, sempre conversa com o professor, conversa com a coordenação, pergunta mesmo, não tenha vergonha, por quê? O acordado não sai caro, né? Exatamente. Aí depois você não fica naquela lamentação, né? Nossa, o que a gente mais escuta. Mas o cursinho não deixa eu sair da aula. Mas o cursinho não sei o que. Não, gente, não perguntou antes também, né? Você não é mais criança, ué. O que é isso? Vamos lá, adulto faz o que tem que ser feito. Então, converse antes. Eu gosto muito dessa opção. Acho que ela é uma opção mais viável. Super viável também. De acordo com o que os vestibulares estão exigindo hoje. É muito viável. A mesma coisa vale para redação, tá? Então, oficinas de redação isoladas aí são bem mais
colocadas do que, às vezes, um cursinho online para redação, do que um cursinho presencial, onde você vai ter uma pessoa que é estagiária corrigindo sua redação, entende? Tem que ver muito isso, porque a gente vê muitos alunos corrigindo redação de Exato. outros dos professores, né? Então, assim, Nem me fala. tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acha que você está sendo bem monitorado e que faz sentido aquilo ali. E tem duas coisas de redação que me incomodam muito. A primeira é essa, né, que não tem muito um critério. E a segunda é quando não tem um critério mesmo. O professor, ele sempre vai dar uma nota abaixo, né? Ai, eu tô te preparando pro pior. Não, meu querido, você tá preparando ninguém, porque você tá mentindo. Aí a pessoa fica sempre na expectativa de... eu tiro 920, mas o professor sempre acha que eu tirei mais. Aí chega na hora da prova, o aluno inventa moda e se fode, né? Exato. Então, Epa, assim, ó o palavrão. tem que corrigir do jeito que é, com a correção, entendeu? É aquela lá e pronto. Aham. Mas é uma boa. Eu acho que redação, gente, não é uma nota que dá pra você brincar. Então, desde o começo, sempre busque, assim, ao máximo auxílio pra você melhorar a sua nota, tá? Exatamente. Aí eu acho que a redação, pra mim, são dois caminhos que eu sempre indico pros meus alunos. Ou professor particular com correção individualizada, ou um cursinho Isolado que dê esse feedback presencial. também, né? Exatamente. Não sou fã de grandes cursinhos de redação, para você poder, tanto online quanto presencial, para você poder desenvolver. Porque às vezes você vai ver uma aula super completa de um negócio que você já domina. É perda de tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, Aninha, que fala o seguinte: nada é tão inútil quanto fazer perfeitamente algo que nunca deveria ter sido feito. E é sobre isso, sabe? Muitas vezes o vestibulando, ele quer começar do zero, ele quer assistir todas as aulas, ele quer fazer tudo impecavelmente, mas muitas dessas coisas, elas já estão consolidadas na cabeça daquele estudante. E aí, se torna uma coisa inútil. Então, e o seu maior recurso, por mais que você ache que é seu dinheiro, meu querido vestibulando, é o seu tempo. Você tem um tempo X para conseguir chegar no resultado Y, né? A sua meta. E se você não utilizar esse tempo da melhor maneira, a conta chega, sabe? Então, não adianta você querer fazer tudo só para que você fique em paz. Tem que ser estratégico, né? Tem que ser estratégico. E para ser estratégico, você tem que saber o que você busca. Muitas pessoas fazem isso porque elas não sabem o que elas buscam, né? Ou porque vê alguém fazendo e quer fazer igual, exatamente. Né? O que mais tem aí é a influência dos estudantes, né? Principalmente dos aprovados, né? Que se tornaram repentinamente mentores. Não vamos nem entrar nessa polêmica, não. Porque se vocês quiserem, depois que a gente faça um podcast só falando mal disso, a gente pode fazer. Tá? Adoro, inclusive. Mas é isso, a gente precisa entender que é necessário ter uma lógica nos estudos, né? O estudo não é um negócio, tipo, decidi estudar assim e pronto, acabou. Então, tem que fazer isso de uma forma racional, lógica, para que você tenha sempre uma crescente, né? Em algum ponto você tem que ter uma crescente. Ou na quantidade de horas, ou na qualidade de estudo, ou no seu envolvimento, ou na sua capacidade de autoanalisar o que você sabe, o que você não sabe, né? Exatamente. E para os cursinhos online, Clá, o que você acha que... Assim, eu acredito que a maioria das pessoas, elas ficam na dúvida do presencial e do online pela segurança. Porque, não sei por quê. Não queria entrar na cabeça do aluno para entender. Mas, é mais seguro. A principal coisa que eu escuto é mais seguro. Eu acho que é mais seguro colocar a culpa em algo que você vê do que algo que está na internet. O que você acha que é essa tal de segurança? O que você acha que eu acho que real? Assim, se o aluno que tem medo de ir pro cursinho online, ele tem medo porque falta na minha cabeça duas coisas, assim, na minha opinião. A primeira é direcionamento. Certo. Ele fica muito solto, né? Perdidão. Perdidão. E por mais que os cursinhos online hoje tenham entre aspas, planejamento, né? Algo ali para você seguir um cronograma, ele ainda sente que isso é pouco. Porque, afinal de contas, se você fechar a aula online, ninguém vai estar ali olhando. Você não vai passar nenhuma vergonha, ninguém vai ligar pra sua mãe, contar. Entendeu? Que é uma coisa que no cursinho presencial acontece demais, né? Então, essa falta de direcionamento, de monitoramento, mesmo não vai ter ninguém me olhando. Eu não vou ter nenhuma pressão para fazer isso, assusta muito, né? Por quê? Porque a maioria dos concorrentes são muito imaturos, certo, né? Não conseguem ter esse controle aí sobre, eu consigo mesmo? Tá, beleza. Só que isso não é um problema do cursinho. As pessoas colocam isso como se fosse um problema do cursinho. E é um problema seu. De você, da sua falta de maturidade. E aí, gente, eu já falei isso algumas vezes aqui. Vou repetir. Ninguém nasce bom, ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce top das galáxias. Não. Você se torna.
um processo. E para você ter esse processo, você precisa seguir alguns passos. É um processo árduo, não é um processo tipo, árduo. Decidi, tomei a decisão, agora vou ser motivado, agora vou ser compromissado. Exatamente, não. Então, acho que para ter esse momento de falar assim, beleza, vou estudar em casa, vou ter um cursinho online, você precisa ter alguns pontos bem claros na sua cabeça. Primeiro, que não vai ser fácil, mas aí no cursinho presencial também não vai. E que você vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Você vai precisar ter horários bem definidos, você vai precisar ter um planejamento. Saúde. Obrigada. E um direcionamento, você vai precisar ter um passo a passo ali para você seguir. Você vai precisar ser forte, controlar seus impulsos, suas vontades, né? Você vai precisar se tornar essa pessoa aí que a aprovação exige que você seja, né? E esse processo, ele não vem de acordo com o cursinho que você vai escolher. Ele vem com o amadurecimento do processo de estudos. Uhum. E para passar, Ana, eu não sei, tô 10 anos atendendo. Nunca tive um aluno que passou sem amadurecer, sem passar por esse processo de encarar os próprios fantasmas, sabe? De falar assim, cara, tá, beleza, tô ficando 8 horas no celular por dia e tô estudando 2. Não existe milagre, não existe almoço braste, gente. Eu acho que o cursinho, ele taca mais na cara isso. Uhum. Por isso que o cursinho... E limita mais também, né? Ele acaba jogando na sua cara que, tipo assim, tá vendo? Todo mundo fazendo. Você vai mesmo continuar do jeito que você tá? Então, ele força um amadurecimento por comparação. Uhum. Mas e muitas vezes não é saudável, né? Não é saudável, mas... Força, sim. Eu acho que isso é positivo, principalmente para o aluno que saiu do ensino médio, onde tudo tá de mão beijada ali, né? O professor faz questão que ele passe, questão que ele aprenda, e aí você vai pro cursinho e você entende que, tipo, foda-se, cada um por si e Deus por todos e vamos fazer o que tem que fazer, entendeu? E aí, conforme ele vai evoluindo nos anos de cursinho ali, ele vai entendendo. E o que aprende mais rápido, amadurece mais rápido, passa mais rápido. Porque ele entende a lógica do vestibular, né? E se torna cada vez mais autodidata. Exatamente. Ele entende isso. E mais autorresponsável também, né? Porque, assim, a insegurança, na verdade, não é insegurança de um cursinho online. Na verdade, a insegurança dele, de que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer e o quanto ele precisa fazer. Uhum. Então, a insegurança não é de... eu não sei se o cursinho online é bom, eu não sei se eu vou aprender com o professor. Cara, você tem a mesma capacidade dentro de um cursinho online e dentro de um cursinho presencial. Uhum. A diferença é se você vai estar disposto a resolver os seus BO no cursinho online, como no presencial talvez esteja mais... propício, né? Propício a resolver, né? E eu acho que é um ponto muito importante para a gente considerar também, Aninha, que no cursinho online você tem a possibilidade de você recomeçar, de você assistir de novo, de você revisar aquilo que você precisa, de ter esse direcionamento, que eu acho que é uma grande vantagem. Eu gosto de fazer uma brincadeira sempre, que é, se eu fosse um aluno de medicina, um aluno querendo passar em medicina, e eu tivesse todo o dinheiro, todo o tempo do mundo, mas eu tivesse a meta de passar em 1 ano. O que eu, Clara, faria se eu estivesse nessa situação? Assim, gente, sem sombra de dúvida, eu optaria por um cursinho online e um direcionamento. E aí que entra o direcionamento, gente. Dentro dos nossos programas, né, a gente consegue organizar toda a rotina do aluno, a gente consegue organizar quais são as aulas que ele vai assistir, quais que ele vai ignorar, qual que é a melhor opção para ele dentro dos cursinhos viáveis, né? O que ele precisa fazer para ter controle sobre os indicadores dele, sobre os impulsos dele. Essa parte que às vezes faz com que o aluno tenha essa insegurança que você citou no comecinho da conversa sobre o cursinho online, isso a gente resolve com ferramenta, com método, com técnica. É a parte favorita do meu trabalho, inclusive. Eu amo essa parte de organização. Então, se você está se sentindo inseguro, porque você acha que vai ficar muito solto, o acompanhamento ou Média Prova ou MedPro é uma opção para você. Depois clica aí para saber como é que funciona, para entrar em contato com a nossa equipe. É ensinar o aluno a se organizar, a estudar e a ter resultado. Baseado em métrica. Não baseado em achismo, né? A nossa taxa de aprovação é muito maior com quem faz cursinho online. E de acordo com o tempo dele, com o conhecimento dele, que eu acho que aí é que tá... Aí é até o ponto que eu queria tocar, que eu acho que é o contra do cursinho online também, né? Que é, por exemplo, o cursinho online, o que eu vejo de principal, assim, erro, e aí não é só do cursinho, porque esse não é o objetivo do cursinho. O objetivo do cursinho é de passar o conteúdo. Mas o que eu vejo de erro das pessoas que vão fazer o cursinho é pegar aquele cronograma pronto do cursinho, que, pelo amor de Deus, aquilo lá, gente, nunca é um cronograma bom para o aluno, nunca favorece.
E aí eu vou fazer uma analogia, igual a Clara falou, né? Ela é ruim de analogia, eu vou fazer uma analogia para você. Comparação online, vai. Vamos lá. Quero fazer em relação, começando com a quantidade de frentes. Se você tá num cursinho, gente, esse cursinho é online, você pode escolher como e a ordem que você vai aprender. Não faz sentido algum você pegar 2 ou 3 frentes de matemática. Não faz. Você pode ficar um mês só na matemática básica pra você se tornar bom. Mas eu vou demorar demais. Cara, seu tempo de estudo é o mesmo, não muda, entende? Só que você vai colocar numa ordem mais propícia para sua aprendizagem. Então, assim, eu vou fazer uma comparação bem simples. Você gosta de... todo mundo gosta de série. Todo mundo. Todo mundo. Tem ninguém que não gosta de série. Inclusive, a gente pode fazer um episódio indicando as nossas séries, né? Pode. Mas vamos pensar lá. Você assiste séries. Você gosta de séries. Você começou a assistir uma série que tem 11 temporadas, claro. Ai, já tá agredindo meu Grey's Anatomy. 11 temporadas. Tô sentindo. E aí, vamos supor que cada temporada seja uma disciplina. Tá. Então, a temporada 1 é matemática... Ou é frente? Frente, pode ser frente. Então, a temporada 1 é ecologia, a temporada 2 é botânica, a temporada 3 é zoologia. Exato. E aí tem uma ordem nessa... Tem uma lógica nessas temporadas, certo? Certo. Você acaba a primeira, vai pra segunda, acaba a segunda, vai pra terceira e assim por diante. E cada episódio é um pequeno conteúdo dentro daquele grande conteúdo. Uhum. Gente, agora pensa. Por que você vai começar a ver a primeira temporada, a 5ª temporada e a 11ª temporada, ao invés de seguir a ordem? Faz sentido? Nenhum. Por que você faz isso com a matemática, que você já tem a porra da dificuldade? A porra da dificuldade. Entende? O aluno, às vezes, ele quer complicar um negócio que é simples. Deixa eu explicar o porquê que acontece isso nos cursinhos. É bem interessante, gente. Diga. A gente perdeu o foco, vai, mas continua. Não, mas é interessante, porque às vezes as pessoas acham que essa é a forma mais interessante eficiente de aprender, de estudar, né? Pra dar porque é tempo. feito assim Não desde o início dos tempos, mas não é assim, tá, gente? O que acontece? Nos cursinhos e escola, ensino médio também acontece isso, geralmente existem... Vamos pegar biologia, que é mais fácil. Pra biologia, você tem 2, 3 professores, geralmente. Tem cursinho que tem até 6, mas geralmente são 2, 3 professores. Botânica, genética... E a parte de citologia. Começa na bioquímica que vai pra citologia, né? Exatamente. Então, vamos pensar que tem essas 3 frentes e são 3 professores diferentes. Você acha mesmo, meu querido e minha querida, que o professor que dá pra você aula de biologia, bioquímica, ele só dá aula pra sua sala? Só dá aula pro seu cursinho? Não. Esse cara dá 48 horas de aula na semana. E essas 48 horas de aula na semana, ele não pode dar seguida só na sua sala, só no seu cursinho, só na sua cidade. Muitas vezes tem muito professor que faz ponte em várias cidades. Então, ele tem um horário para aquela semana, para aquela escola, para aquela sala. Quando que ele vai ter de novo? Daqui 2 semanas. Então, o cronograma do cursinho, ele não é pensado para o que é melhor para o aluno presencial, tá, gente? Ele é pensado no que é viável para os professores, porque os professores são muito requisitados, né? Existe muito essa agenda apertada, né? Então, didaticamente é péssimo. Quando que o cursinho pensa em mudar isso? Nunca, porque é inviável financeiramente. Exato. E o cursinho online traz essa vantagem que, pra mim, é uma vantagem didática incrível. Existem algumas opções. Mas se fosse bem aproveitada. Qual que é o ponto do cursinho online? Ele faz a mesma coisa. A mesma coisa, só enquanto você poderia seguir a lógica. Exatamente. Que é um exemplo Falta de pensamento ali, de neurônio. Gente, um exemplo muito simples é história. Gente, Nossa. História pra mim é pra acabar com o pique do Goiás. Gente, Nossa a história, senhora. ela tem a cronologia pronta. Você não precisa nem pensar na ordem. Exatamente. Aí você tá vendo lá. E aí vamos pensar em humanas, né? Humanas a gente tem a parte de história, filosofia, sociologia, e você vê tudo separado. Por que você não vê a Grécia junto com pré-socráticos e você acompanha uma É o sonho didático da Ana, isso, gente. É meu sonho didático, ela gente. Sempre fala. Qualquer oportunidade de falar isso, ela fala, a gente podia estudar tudo junto em um cursinho ideal. Gente, porque é muito mais fácil de você aprender e de você memorizar. Com certeza. É a ordem lógica, a gente aprende por associação. Se você não tiver um conhecimento prévio ou algum conhecimento para se conectar, você não vai memorizar aquilo a longo prazo, você não vai ter uma compreensão completa. Então, o cursinho online, ele pede uma puta de uma oportunidade, que é fazer um segmento onde ele faça essas disciplinas se conectarem.
Temporal, né? Exato, temporal. E eu falo de humanas porque é a mais simples de você pensar, mas isso cabe em qualquer outra coisa. Por exemplo, o meu sonho didático é que todo aluno visse Matemática Básica 1, Matemática Básica 2, pré-álgebra e álgebra antes de estudar física. Exato, por quê? Porque faz sentido. Porque senão você já vai começar sofrendo e desapontado, e triste, e sozinho, e solitário, e chateado, entendeu? Exato. Então, assim, se você tá no cursinho online, larga de ser burro e pega o trem pra fazer direito, entendeu? Exatamente. Tem um planejamento e um direcionamento estratégico que você tem chance de voar. Exato. Tem chance de passar em menos de um ano. Exato. Tá? Esse é um ponto muito importante. Outras coisas que eu considero importantes na hora de você escolher o seu cursinho online é que você tenha, no máximo, 2 ou 3 plataformas. O que acontece? Muitos alunos pegam um cursinho online de redação, aí ele pega um cursinho online de biologia. O BioATP, pega depois... O BioATP ainda tem química e física. Aí ele pega outra de história, outra de geografia, outra de matemática. Aí tem dificuldade de matemática, pega logo E3, entendeu? A Black Friday chora, tudo, né? como se ele fosse ver tudo. E aí, é a mesma coisa lá que a gente falou na comparação das isoladas. Os cursinhos que são de um conteúdo só, uma disciplina só, ou de um pequeno bloco de disciplinas, eles não consideram que você vai estudar outras coisas. E no online, gente, a percepção de valor, ela se dá muito pelo volume de material. Exato. Então, quanto mais aulas você entrar na plataforma e ver, você vai falar assim, uau! Ou quanto mais tempo demorar as aulas, ou né? Quanto mais tempo demorar as aulas, ou quanto mais material para download você tiver, ou quanto mais... Enfim, eles ganham muito essa percepção de valor no volume. Isso vem também do cursinho presencial, né? De quanto mais grosso o livro, melhor é aquele cursinho. E não é bem assim, né? Então, escolha no máximo 2, né, para ser bem direta na recomendação, plataformas para você seguir, né, porque aí você não vai precisar ficar coordenando um planejamento muito maluco dentro da sua cabeça, né, Exato. Além de ter um planejamento estratégico. Outro ponto importante é tempo de aula. O que eu mais vejo são alunos estudando por aulas que são extremamente longas, né, nas plataformas mais famosas aí, não vamos citar nome, né, Exato. mas se você sabe do que eu tô falando, né, na parte de biologia ali, de plataformas famosas, por exemplo, né, você entende que você não precisa aprender uma aula sobre carboidratos que tem 3 horas e meia. 2? Se fosse 2, tava bom. Dividido, 2 horas dividido em 4 horas. Ah, não, gente. Não, gente, para. Principalmente se você faz Enem. Você não vai faz isso. Você não vai fazer pós-graduação em nutrição, não, tá? Nem em nada. Foca, gente, só em fazer o que é necessário. Meu maior desgosto didático são aulas muito longas para quem presta Enem, aulas muito aprofundadas para quem presta Enem, ou aulas muito rasas para quem vai prestar uma UFO, para quem vai prestar uma FUVEST. Então, entenda para qual vestibular é direcionado aquelas aulas. Vou dar um exemplo da prova total, tá, gente? Eu amo a prova total, não é pública. Me patrocina. Inclusive, gostaria que fosse. Jubilu! Manda um zap. Exato. Aqui, ó, o número de stream que a gente tem, número de seguidores. Vamos lá. A Prova Total. Amo a Prova Total. A Prova Total é uma plataforma excelente. A Prova Total tem 2 tipos de aula. Ele tem a aula longa e a aula resumo, sempre. Para as matérias que são mais específicas, né, ali que caem, que o aluno tem facilidade, eu nunca recomendo que ele assista às aulas que são completas. Por quê? Porque a aula completa, ela tem ali 40 minutos, 30 minutos, 25 minutos. E a aula resumo tem 5, 10 minutos. Se você já tem uma noção do conhecimento, tu não precisa criar aquilo de novo na tua cabeça. É só você acionar um gancho de memória para você lembrar e conseguir ter um direcionamento para fazer lista de exercício, né? Então, se o cursinho tiver essa opção de aula resumida e aula completa, é muito bom. É mais eficiente, né? Você consegue escolher. Eu quero essa aula completa porque eu tenho dificuldade, ou porque cai muito, ou porque eu vou prestar UFO, por exemplo. Certo. Ótimo. Agora não, quero Enem, quero fazer um resumo aqui de, sei lá, níveis tróficos. Então, você vai e assiste diretamente. Então, o tempo de aula e o estilo da aula também precisa ser considerado. Não considere volume e tamanho como sinônimo de qualidade. Já diria o ditado, tamanho não é documento. Exato. E outra coisa, gente, hoje, no online, você tem 1 milhão de vídeos lá no YouTube desses cursinhos para você entender a didática. Então, tem cursinho, por exemplo, que mostra o quadro. Tem cursinho que mostra a cara do professor. Tem cursinho que mostra o tablet. Escolhe um que faz sentido para você. Exatamente. Tem cursinho que tem o PDF. Tem cursinho, por exemplo, que tem... Eu tenho pavor real de professor que não escreve. O professor fica só no gogó. Eu falo assim, você tá maluco, meu querido? Olha lá.
É estilo, é gosto, cada um preferência de Pega aprendizagem. melhor, né? Exatamente. Se a pessoa não estiver escrevendo uma coisa ou no quadro, ou no tablet, no papel que seja, ele pode escrever na pedra, se for, mas ele tem que escrever. Para eu aprender, ele tem que escrever. Para você pode ser que seja diferente, né? Então assiste as aulas antes de Isso. você escolher. E assim, se você pegar uma plataforma que tem todos os professores, gente, provavelmente você não vai gostar de algum. Exato. É normal, tipo, não consigo entender com tal professor, ou a didática dele não dá muito certo com a minha forma de aprender. Tá, tudo bem, vai no YouTube, pega outro curso e tudo mais. Por isso que a gente fala de fazer pelo menos umas 2, né? Porque aí você tem essas possibilidades. Mas não vai se lotar de cursinho e não fazer e ficar depois. Eu brinco que tem o curador de aula, né? Ele vai de aula em aula vendo o que tem em uma e não tem na outra, sabe? Pelo amor de Deus. Vou aprender divisão de fração. Aí ele vê a do Ferreto, depois ele vai ver a do Descomplica, depois ele vai ver. Não, gente, não. Vai pra próxima, segue o baile, tá? Inclusive, Descomplica não. Então, tem um cursinho aí que a gente acaba complicando um pouco a vida. Não é muito interessante. Só Desfaça não, tá? essa. Não, Descomplica não. Não. Passa. E exercício, gente, vamos falar. É bom você ter uma plataforma de exercício. Outro patrocínio que a gente queria ter é do Estuda.com. Manda um Gente, zap. Cola na bogleira. Maravilhoso, estuda.com, viu? É uma ferramenta sensacional, tem muitos Filtros, exercícios, filtros. Assim, poderia melhorar, com certeza, mas eu acho que hoje, a nível Brasil, é a melhor que tem. Não vejo nada que se compare a ela. Se você é do analógico, se você gosta de papel, baixe os volumes do Exag Solidário. Lá você vai estar muitíssimo bem servido. Exatamente. Tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar é, se você tá ouvindo esse podcast e você não tem grana, se você é economicamente prejudicado, pra não falar pobre, né, gente? Tá duro, né? Não tem como investir numa plataforma agora. Gente, a gente tá vivendo na era de só não aprende quem não quer. Tá? Hoje a gente tem uma facilidade, um acesso, uma democratização realmente da informação como nunca se viu antes, né? Então, as pessoas não aproveitam isso. Os concorrentes estão aproveitando isso? Não estão. Hoje, se você digitar, por exemplo, o professor, quero dar um crédito para ele aqui, o Sandro Curió, no YouTube, você vai ter um curso completo de matemática lá. Você aprende matemática do zero com ele. Ele tem uma didática incrível. Mesma coisa a professora Ângela Dias, que dá aula pro fundamental. Se você tem muita dificuldade, cola na Ângela Dias matemática. Ela é muito boa. E eu poderia ficar aqui falando. Inclusive, pode fazer um podcast. Dos professores, né? Exatamente, nas indicações. Realmente, você pode ir, gente. Você pode procurar no YouTube professor tal, ou procura a playlist. E aí, por exemplo, o Ferreto tem a playlist de matemática básica. Amo, inclusive. Maravilhosa. Você aprende a matemática básica toda meu coração. Lá. Então, assim, tem muito conteúdo, né, no YouTube. E para material, tem o Exag, que é muito bom. Se é matemática, eu falo, entra nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, no site, pega todas as provas anteriores. Exatamente. Faz aquilo, pega as provas anteriores da faculdade. Todas as faculdades têm isso para download, então... E a gente tem um vídeo também que tem os melhores drives. Alô, pirataria. Deixa abaixo. Vai estar linkado aqui no card. Você assiste o vídeo, se for do seu interesse, da sua índole, baixa lá. Se você for economicamente prejudicado. Pega lá, gente. Tem muita coisa que tá disponível. E, não sei por onde começar, não tenho cursinho para me falar por onde eu vou começar. Gente, a gente vai deixar aqui também o acesso ao conteúdo programático do Enem, né? Uma lista de conteúdos. Gente, pega por lá e vai na ordem. Você vai estar mais bem servido do que você pegar um cronograma de 8 horas, 10 horas ou 12 horas de um cursinho online, tá? Eu acho que o ingrediente mais importante para quem quer passar não é um cursinho bom. É vontade de fazer o trem direito. Agora, assim, bem mineira, vontade de fazer o trem direito. Quando você tem vontade de fazer o trem direito, você está disposto a olhar para os seus erros, olhar para os seus indicadores, para a sua evolução. Mas é que tem a vontade, eu não tenho conhecimento, né? Porque o vestibular ele ficou muito tempo na mão do cursinho. Agora ele está se libertando dessa corrente, dessa prisão. Entendendo Quase que ele aceita, né? Entendendo que ele tem autonomia. Eu acho que se compara muito, se você pegar, ao estudo de residência médica, ao estudo de concurso, que é muito mais profissional. Então, assim, eu acho muito melhor você concorrer com 300, 400 candidatos por vaga para passar no vestibular de medicina do que depois você concorrer num de direito com 3 mil, 5 mil, 10 mil, né, candidatos por vaga. Então, é mais fácil passar agora do que depois. Exatamente. Por mais que seja difícil, né? Não tô falando que é fácil, mas é mais fácil comparado ao depois. Então, assim,
precisa ser profissional nos estudos, precisa entender. Ninguém nunca te ensinou a estudar, ninguém nunca te ensinou a organizar estudo, ninguém nunca te ensinou nada disso. Por isso que a gente existe, para facilitar a sua vida, porque seu tempo tem que ser para executar e não para aprender também, né? Você não tem tempo para perder. E tem muita informação jogada completamente aleatoriamente lá na internet. Então, você vai ver coisas bizarras, pessoas usando um flashcard para fazer um resumo e tudo. Então, assim, você vai fazer muito errado. Por isso que a gente acaba encurtando muito o caminho do aluno. Porque a gente ensina o que fazer, como fazer, o modo correto para ele ser o mais eficiente possível. Economizar o recurso mais importante, que é o tempo. Que é o tempo. Né? Exatamente. Exato. E muitas vezes o dinheiro, porque entre você ficar mais 1 ano ou 6 meses, tempo também é dinheiro, né? Exatamente. É um tempo que você vai deixar de gastar e que você vai começar a ganhar dinheiro sendo médico, né? Então, exato. Pense bem nisso. Para fechar, eu queria falar a última coisa para levar em consideração na hora de escolher o cursinho online, que é a usabilidade da plataforma. Hoje a gente tem plataformas que são muito boas e as aulas são ruins. E a gente tem plataformas onde a aula é boa. Não. Eita. Vocês entenderam? É isso aí. É isso aí. Então, olha a plataforma. Tudo que você comprar na internet, gente, aqui, ó, a dica pra vocês. Vocês têm o quê? A garantia de consumidor de 7 dias. Exato. Então, compra, na que você tem interesse. Acessa. Usa 7 dias, tá? A partir do momento da não compra. adianta comprar e não usar fala também. Assim, não, eu comprei em janeiro, mas comecei a estudar em julho. Não, você não vai ter a garantia mais. Então, utiliza, veja se é boa, veja se é visual, veja se é friendly, né? Se ela é fácil de usar, se ela considera... Por exemplo, uma coisa básica. Se ela mostra se você já assistiu aquela aula ou não. Certo? Se ela tem possibilidade, menus interessantes, enfim, usabilidade. Você vai passar muito tempo. Dá pra fazer download da aula, dá pra fazer download da lista, do dá material. Pra fazer... você vê aquilo que você já estudou ou não. Coisas básicas que fazem sentido ali na hora de estudar. Exatamente. Então, essas são as minhas considerações finais. Quer falar mais alguma coisa? Não estude só por questão. Fica aí a dica. Ei, você precisa da teoria para entender. Você pode até estudar só por questão, se você já souber a teoria. Senão você vai ficar num ioiô de questão, volta para aula. Questão, volta para aula. Questão, volta para aula. Você vai perder muito mais tempo. Então, assim, tem que ter um ciclo de estudo. Fazer questão é imprescindível. É assim, fundamental. Não fez questão, não sei se você aprendeu. Mas, depende do conteúdo para você ir para a questão. Então, exatamente. Cursinho ainda é uma boa parte dos conteúdos. A teoria, né? Afinal, se não fosse, você estaria na faculdade, meu querido. Você não estaria prestando de novo mais um vestibular. Essa é a verdade. Eu gosto de falar que Eita. Barulhinho de voltar. Eu gosto de falar que o exercício, ele é parte do processo de aprendizagem. Perfeito. Da mesma forma que a teoria é parte do processo de aprendizagem. Da mesma forma que o método de estudo, a forma como você anota, organiza as suas ideias, é parte do processo de aprendizagem. Quando que você pode dispensar uma parte do processo de aprendizagem? Quando você já a domina. E o exercício, ele é a última etapa. Perfeito. Então, você precisa passar pela teoria, pelo método de estudo, para você conseguir aplicar no exercício. Tá? Não vamos nem entrar, nesse processo aí de como aprender. Podemos fazer aqui um podcast como aprendemos, para vocês entenderem como funciona isso. Inclusive, nesse episódio, a gente teve um total de 18 ideias de outros temas, episódios, né? Pra gente poder colocar aí em prática. Se você quiser aproveitar ao máximo o seu cursinho, chama a gente que a gente vai te ajudar de todo jeito. Exatamente. Se for presencial, se for um cursinho online, gente, chama a gente que a gente vai fazer o quê? Um cronograma para você, só para você, de acordo com a sua rotina, com as faculdades que você quer e de acordo com as suas dificuldades, os conteúdos que você domina e no 1 a 1, né? Que é diferenciado. Eu quero dar a dica da Clá pra gente fechar esse episódio. Dica da Clá. Independente se você tá no cursinho presencial, online, isoladas, se você tá estudando sozinho na cabine de estudo, se você só tem um livro velho, capenga, manca, xoxo, independente, você tem que fazer simulado. E o simulado não é o desenhado pelo cursinho, não é o desenhado pelaquela instituição. Você tem que fazer simulados que são provas anteriores desde o seu mês 1 ou no máximo mês 2 de estudo, tá? Então não negligencie isso. Muitas pessoas ficam reféns dos simulados de cursinho
e acabam não tendo uma noção certa de como que tá, né? Uhum. E aí fica difícil corrigir, às vezes chega na hora do Enem, chega na hora do vestibular e tem uma Uhum. surpresa porque não treinou especificamente daquilo. Por mais que a intenção dos cursinhos seja boa, de trazer provas inéditas, dificilmente eles conseguem ter um resultado. Então, faça simulados de provas anteriores, tá? Pra você conseguir colocar. Se você quiser baixar todas as provas anteriores do Enem organizadas por edição, com gabarito, é só você clicar em qualquer publicação do nosso Instagram e digitar Enem, que você vai receber o acesso gratuito também desses arquivos, tá bom? Gente, pensa que esses simulados do cursinho às vezes tem 2 erros. Primeiro, não é parecido com o Enem. Segundo, às vezes ele só faz o simulado daquilo que ele já deu em aula, que não faz o menor sentido, não. tá? Aí não é simulado. Aí não é simulado. Aí é lista, né? É lista de exercício, de revisão por exercícios, mas em formato de 45 questões, 45 questões. Então, Deixa abaixo. isso aí Já também não é entenderam o simulado. recado. É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta, Clara? Pra responder no Instagram? Calma aí, Deixa eu gente, dar uma a gente vai olhada. ver. Qual material didático você indica pra quem quer paulistas? Nossa. Se você não tiver conhecimento... Não, calma, vamos fazer as perguntas. Tá, então vamos escolher 3 perguntas aí de cursinho pra gente responder, claro. Primeira é essa. Qual material didático você indica para quem quer paulistas? Segunda, quero fazer só isoladas de matemática, química e física. Tô no 5º ano de cursinho, acha que vale? E a terceira, como não deixar a matéria acumular? Quero começar certo desde o início do ano. Ai, Outro podcast começando agora. Não, eu quero começar pelo dos 5 anos pra ajudar essa pessoa. Vamos. Gente, 5 anos, Vai viver, bebê, tô brincando. pelo amor de Deus, não vai pra um cursinho integral. Não. Assim, não iria pra um cursinho integral. Nem Lógico, presencial. depende aí de muitas coisas, mas eu não iria para um cursinho integral. Eu pegaria um professor específico das matérias que ela falou. Quais são as matérias? Matemática, química, física e biologia. Matemática. Gente, geralmente biologia você não vai precisar, não, tá? Você só tá querendo ali ter um ponto Uma de certeza luz. Não, um ponto de luz e entretenimento no seu dia. Porque você não vai estudar só matemática, química e física. Esse eu sei, meu querido. Se eu não me engano, aqui são anos de carreira. Então, assim, pega um professor bom de matemática no individual, de física, se você tiver dúvida. Provavelmente esses professores vão conseguir terminar o conteúdo que em, sei lá, 6 meses no máximo. Se ele for um professor particular e te der 2 aulas por semana, você vai gastar muito menos e fazer uma análise muito, muito específica do que você está errando. Porque, assim, você não pode cometer os mesmos erros. Se Recomendo também mentoria individual, né? mentoria individual. Porque, assim, Cola você na gente, é sucesso. precisa fazer uma análise muito detalhada dos seus erros ali, das suas notas, daquilo que você já tentou. Às vezes Provavelmente, é detalhe, né? detalhe, provavelmente interpretação e revisão. Deve esquecer muito o conteúdo, estuda muito e esquece, né? É fato que a gente vê bastante. Deve ter algumas dificuldades estruturais também. Exato. E dificuldade de interpretação. Se fizer Enem, provavelmente é isso. Ou seja, cursinho, não. Não, pegaria Qual que é a outra pergunta? Material didático que você indica pra quem quer paulistas? poliedro. Eu gosto do material do poliedro, gosto do cursinho do poliedro, gosto do poliedro de uma forma geral. Para paulistas, eu acho que tem que ser um Gosto. cursinho que te prepara etapa, poliedro, Gosto do poliedro. ângulo, talvez. E aí, se for um material resumido, eu gosto demais da conta do Memorex. Mas É não um é o livro objetivo de você estudar, né? Não. Mas Então. assim, depende do nível da pessoa. Só pra gente indicar aqui o material. Matéria atrasada. Matéria atrasada. É que tem várias, eu tô escolhendo aqui. Tá, Não gente, dá pra responder todas. eu vou responder da matéria atrasada, você vai escolhendo outra aí. Da matéria atrasada é muito simples. Se você faz um cursinho integral e você tem, vamos supor ali 5 aulas no dia. Você vai ter de 5 a 7 aulas no dia. Provavelmente você vai ter umas 4 disciplinas, Certo. pelo menos, por dia. Se você tem 4 disciplinas por dia, vamos supor que você demore 1 hora para fazer exercício daquela disciplina. Que você tem entendido tudo na sala de aula e você só vai fazer o exercício depois. Se você tem aula durante o dia inteiro, você vai ter só a parte da tarde ou às vezes à noite para estudar. Você não vai ter 4 horas à noite para fazer exercício daquilo que você já estudou. Na melhor das hipóteses, se você entendeu tudo, você precisa dessas 4 horas. Na pior das hipóteses, você vai precisar dar uma revisada no conteúdo e depois fazer exercício. Então, você vai demorar em torno de 1h30, às vezes, por conteúdo. Se você tem 4 conteúdos diferentes no dia,
Gente, você precisa ter quase 6 horas, 8 horas de estudo. Se você já passou 6 horas ou 8 horas no cursinho, a menos que você não durma, não tem como sua matéria não atrasar. Então, assim, curso integral, sua matéria vai atrasar. A questão é, qual matéria que você vai escolher para atrasar? Ponto, não tem como. E assim, entendendo há 10 anos, é impossível você pegar um aluno que consegue fazer e acompanhar e ver todas as aulas e fazer exercício de todas as aulas. É feito para não fazer, não tem essa esperança. Agora, você pegar um cursinho integral, um cursinho parcial ali, noturno ou matutino, sei lá, aí pode ser que você consiga fazer isso com um esquema de escolha de como você vai estudar cada conteúdo. Uma classificação de cada conteúdo. Vamos para a última pergunta? Última, gente, de cursinho, chega. Eu quero responder essa, tá? O que não pode faltar na lista de materiais de um vestibulando que quer passar em medicina em 2024? Eu vou responder Post-it, e a cara. a resposta não vai ser a que você queria ouvir. Pra mim são duas coisas, duas coisas não, na verdade é uma coisa só, você pode escolher entre essas duas opções, tá? Primeira opção é uma impressora jato de tinta, porque você vai imprimir muito, mas é sério, eu não tô zoando não, é sério. Tipo assim, quando você tem uma impressora boa, que a principal função dela é imprimir e não te passar raiva, ou fazer você ir recarregar o cartucho a cada 2 dias, Exato. você tem muito mais possibilidade de gerar os materiais que você precisa. Então, pensando em lista de exercício, pensando em material teórico, principalmente simulado, você vai imprimir muita coisa. Você quer prestar Enem, por exemplo? Eu recomendo que você faça todas as provas anteriores. Cada caderno de questões tem mais de 50 páginas. São 30 provas anteriores. Gente, é mais de... não vou fazer essa conta aqui ao vivo, porque, né? Também não tô fazendo Enem. Já passou minha fase, meu querido. Você tem que fazer. Depois você conta aqui no comentário quanto que deu, mas é muita página. Então, uma impressora jato de tinta, especialmente as da Epson, eu recomendo muito. Não compre impressora de cartuchinho, gente. É perda de tempo, perda de dinheiro, perda de paciência, perda de saúde, perda de juventude, inclusive. Ou, se você for uma pessoa consumista ou digital... Tablet com a caneta, tá? É um bom investimento. Mas, dica, se você tem alguém que tem, pede pra ficar um dia com esse... Se você conhece alguém que tem e quer comprar, pede pra essa pessoa pra ficar um dia. Porque tem muitas pessoas que compram e não se adaptam. Por exemplo, eu sou muito escrita e leitora. Já comentei isso algumas vezes aqui hoje. Eu não gosto de escrever no tablet. Comprei pra isso e eu só faço pra dar aula por meios que não tem como escrever no papel. E às vezes eu ainda dou um jeito de fazer no papel. Mas eu não acho que a sensação do papel é a mesma, tá? Mas é perfeito pra organização de pasta, pra economia de impressão, enfim, é muito bom. Você só precisa ter o quê? A disposição e não ser uma pessoa chata, pique, igual eu, né? Pra escrever. Mas são as duas coisas que eu acho que não pode faltar. Porque caneta, gente, massa. Planner, massa. Inclusive, se você quiser um Med Planner, tá, gente? Aqui, ó. Maravilhoso. Study Planner. Também tem. Study Planner. Med Planner é só pra quem é nosso aluno, né? Não é vendido exclusivamente nem por R$1 milhão, né? Mas a parte da impressão, eu acho que ela é muito importante. Traz uma paz de espírito, uma liberdade pra você conseguir fazer eu concordo. volume. Eu acho que se você não vai ter Por exemplo, se você for optar por estudar em casa, no digital... Exato. Eu acho que é um investimento que vale a pena ali. Ou você já, tipo assim, seleciona todo o seu material. Tipo, tem muitas apostilas de... todas as provas do Enem e tudo mais. Tem. Mas às vezes você não vai conseguir, por exemplo, de lista de matemática, de lista de... Mas, se você quiser se dar a esse trabalho, você precisa ser organizado, né? Tipo, beleza, não, eu vou fazer uma apostila aqui, pegar todas as listas, fazer o download, vou juntar tudo em um PDF, levar para uma copiadora e vou tirar lá e pedir para imprimir. Eu acredito que vai ficar bem caro. Fica bem mais caro. Fica bem mais caro, por mais que seja um xerox de faculdade, que é o mais barato que tem. O material em si, você precisa ter um material, seja ele do cursinho ou... Alguns cursinhos online enviam material físico também, ou comprar realmente essas apostilas, que seja todas as provas do Enem, o Memorex. Eu acho que vale a pena, sim. A impressora... tem algumas impressoras ali que são mais em conta também. Essas jatos de tinta que são realmente boas, começam ali na faixa dos 700, 800 reais. Epson, mas assim, vende Zap, patrocina nós. Gente, uma dessas dá, sei lá, 25 mil impressões. É um negócio surreal, assim. É muita coisa. Exatamente. Bom, então, acho que é isso, né? Você vai ficar pensando, essa é a página 29, o cartucho acaba amanhã. Não, você vai poder imprimir tranquilo, você vai poder errar o tamanho da impressão.
ela vai conectar sem cabo. Então, assim, facilidades, né? Luxos do estudante. Muito melhor do que, às vezes, você comprar algo que é, tipo, exemplo, tá? Um caderno inteligente. Não me cancelem. É lindo, tenho 5, mas não é muito diferente do fichário, quem é né? do papel, né? Quem é do papel, gente, às vezes é melhor você comprar uma impressora do que um tablet. Porque você vai imprimir, às vezes, e leva num lugar para encadernar uma folha do jeito que você quer, né? Você vai imprimir... Se chegasse um bandido na minha casa e falasse assim, se você quer, eu posso levar só uma coisa, o seu iPad ou a sua impressora. Eu ia falar, toma, seja feliz, a senha é tal. Leva, vai. Exato. Porque acaba que você consegue fazer muita coisa ali, caderno, lista, enfim. Não. Bom, é isso, gente. Esse se prolongou, a gente deu uma enrolada mas é bonita, bom, né? É bom. Quando o papo é bom, a coisa flui, a gente nem vê sem passar. Espero que você tenha gostado de ouvir a gente enquanto você lava uma louça, enquanto você organiza seus papéis, enquanto você dedica um tempo para aprender mais sobre isso. Depois você me conta aqui o que você achou. Se inscreve no nosso canal. Que você seja nosso aluno esse ano também, né? Manda para seus amigos, A gente tem tanto a mentoria individual quanto alguns desafios. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E, gente, no mais é isso. Deixem temas aqui nos comentários pra gente fazer... Pra gente adicionar na nossa lista de 18 ideias que a gente teve ao longo deste episódio, não é mesmo? E até o nosso próximo episódio. A tal da aprovação. Tchau, tchau. Beijo.